pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre você ter a escritura de um imóvel e não ter ele registrado. E às vezes você está nessa situação e fica se perguntando, mas será que eu posso resolver isso? Será que dá para eu regularizar isso? Então eu vou te explicar e você vai ver que é possível sim você regularizar a situação do seu imóvel. E isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Sabia que a maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas do nosso país que vivem em uma casa ou num apartamento, etc., a maioria deles não tem a propriedade de fato do imóvel. Aí você vai se perguntar, nossa, mas sério? Sério. A maioria das pessoas comprou a casa, o apartamento e simplesmente assinaram um monte de papel e não se atentou a verificar se de fato elas estariam com a propriedade do imóvel. Então, assim, primeiro eu vou te explicar como que você sabe se você é um possuidor ou se você é um proprietário daquela casa que você vive e acredita que é sua, etc. Então vamos lá. Só é proprietário de um imóvel quem tem a escritura do imóvel e essa escritura está registrada no cartório de registro de imóveis competente. Aí você fala assim, nossa, mas quando eu comprei eu assinei um monte de documento, para mim tá tudo certo. Então vamos lá, para você saber se está tudo certo, você tem que puxar uma matrícula do imóvel. Essa matrícula é como se fosse o RG do imóvel. Ela vai falar desde quando ele nasceu, entre aspas, as medidas, quem vai contar tudo sobre o imóvel, de quem ele foi vindo, até chegar em você. Se você puxar a matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis competente aí da sua cidade, e nela constar direitinho que você é o dono, tudo bem, fique tranquilo. Na última atualização, no último registro tem que constar você, que você comprou de alguém, e aí você sim é o proprietário. Agora, se você puxar essa matrícula e lá em nenhum momento aparecer que você comprou daquela pessoa que você tem o compromisso de compra e venda do imóvel, que você tem aquele contrato que você comprou, aquele contrato que às vezes a gente chama de contrato de gaveta, ou do compromisso de compra e venda, né? Se lá não está registrado isso, se você fez a escritura no cartório de registro, no tabelião de notas, e não registrou essa escritura, você não é proprietário do imóvel, você é apenas um possuidor, você só tem a posse do imóvel. É triste receber essa notícia para muita gente, porque ela vai se deparar com a situação de, nossa, eu só sou possuidor. Mas agora eu vim explicar para vocês que é possível resolver isso sim. Para ficar claro, escritura pública não é registro do imóvel, não significa que você tenha propriedade. O que dá propriedade de um imóvel é o registro, grave isso, é o registro no cartório de registro de imóveis. A escritura pública é feita no tabelionato de notas. Se você foi até lá e assinou direitinho e te deram um papel bem bonito e você achou que aquilo era o registro, você está se enganando, porque a escritura pública simplesmente te dá posse, a propriedade é somente com o registro. Daí você fala, mas e agora, doutora? Eu descobri então que eu só tenho a escritura do imóvel, só passei a escritura de compra e venda do imóvel e é possível regularizar isso? Tem como resolver isso? Calma, é possível. Por quê? Se você já tem a escritura, você já está um passo na frente, porque você já fez você já fez o contrato de compra e venda, tem gente que chama de contrato de gaveta, já fez, já foi até o cartório, tabelião de notas, passou a escritura, então já está quase lá, não se desespere. Uma coisa que você tem que ter em mente é que se você tem a escritura de compra e venda, você tem que regularizar isso, você não pode deixar isso guardado na gaveta. Você tem que resolver isso e isso não é tão difícil assim. Esse é o objetivo desse vídeo, te explicar que é possível você fazer essa regularização. Daí você pergunta, e como eu faço essa regularização? Essa regularização existe de duas maneiras. Ou com uma ação judicial chamada uso capião, ou simplesmente com o registro daquela escritura pública que você assinou de compra e venda. Porque às vezes você acha que tá difícil, mas não tá. Você já tem tudo certinho. Você simplesmente não foi no cartório de registro de imóveis e fez o registro da sua escritura pública que você passou no tabelião de notas, entendeu? Porque o que acontece, gente, muitas das vezes, é que a pessoa, ela é mal orientada pelo corretor que vendeu, mal orientada, ou até mesmo ela comprou no particular, e aí quem vendeu o imóvel para ela não sabia ao certo,
quais são os requisitos, né, da propriedade de fato da pessoa. Ele achou que era simplesmente fazer o contrato e passar a escritura no tabelião de notas. Por isso que eu falo, às vezes você está aí com a escritura pública, que você sabe, que você lembra que você foi no cartório de registro de notas e assinou um monte de documento lá, só que você simplesmente não fez o registro no cartório de registro de imóveis, porque são nomes parecidos e é tudo cartório e a pessoa se confunde e acha que está tudo certo. Então, às vezes, a situação está bem fácil de ser resolvida. Pegue os seus documentos referentes ao seu imóvel e veja se você já tem a escritura pública de compra e venda do imóvel passada, assinada junto ao cartório de registro de notas. Então, é simplesmente pegar essa escritura, vai no cartório de registro de imóveis competente e vai registrar aquela escritura pública na matrícula do seu imóvel. Aí, de fato, você vai ter a propriedade do imóvel. Uma dica para vocês lembrarem, porque às vezes isso ocorreu há muito tempo, né? Se você realmente fez o registro corretamente do seu imóvel, é se você foi em um cartório somente. Como eu expliquei, o cartório para passar a escritura do imóvel é feito no cartório de notas. Depois você tem que ir em outro cartório, o cartório de registro de imóveis, para registrar aquela escritura. Então, se você foi só em um cartório, provavelmente você só tem a escritura. Esse é um detalhe que talvez te ajude a lembrar em que situação você está. Agora tem outro detalhe, que tem muita gente que fala, mas eu só fiz um contrato de gaveta e eu nem passei a escritura. O que acontece, gente? Assim, contrato de gaveta é errado? Não, não é errado, estão de acordo com a lei. Por quê? O Código Civil, no artigo 108, ele fala que todo o valor de venda de imóvel, até 30 salários mínimos, não precisaria fazer escritura pública. Ou seja, não precisaria ir lá no tabelionato de notas passar a escritura pública. Agora, gente, excedeu a 30 salários mínimos, se excede esse valor, não tem que ter um contrato na gaveta, tem que passar a escritura pública no tabelião de notas, entendeu? E aí passou no tabelião de notas, vai lá e registra na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis. E aí você pergunta, então, se eu por acaso tenho um contrato de gaveta em que o valor que eu comprei o imóvel é menor que 30 salários mínimos, se você se enquadra nessa situação, aí você leva o seu compromisso de compra e venda diretamente no cartório de registro de imóveis, para eles registrarem isso na matrícula do seu imóvel, entendeu? Então, como regularizar um imóvel que você tem o compromisso de compra e venda, o contrato, e ainda nem fez a escritura pública? Primeira coisa, de quem você comprou, o ideal é que a pessoa esteja viva, para facilitar a história, porque senão aí a dor de cabeça é um pouquinho maior, né? E aí essa pessoa estando viva, de quem você comprou esse imóvel, você vai passar a escritura pública, porque provavelmente o imóvel vai ser maior de 30 salários mínimos. Passou a escritura pública no cartório de registro de notas. Segundo, você vai, com essa escritura pública, no cartório de registro de imóveis, registrar essa escritura pública na matrícula do imóvel. Logo, você já regularizou o seu imóvel. Você tem a escritura pública e tem o registro, você é proprietário, combinado? E aí vem outra situação. Você vira para mim e fala assim, olha, eu tenho o contrato de compra e venda, o compromisso de compra e venda, e a pessoa assinou para mim, só que já faz um tempo, um ano, tô tentando localizar ela pra gente passar a escritura e ela sumiu. Agora não tem como eu passar a escritura. Existe a possibilidade de resolver essa situação? Como eu faria para resolver essa situação? Diante dessa situação, existe a possibilidade, sim, e é uma possibilidade pela via judicial, que existe uma ação chamada adjudicação compulsória. Essa ação, ela tem o objetivo de fazer o juiz obrigar a pessoa a transferir o imóvel para você diante das provas. Ou seja, você tem que reunir todas as provas, que você pagou tudo que combinou com essa pessoa, que você está no imóvel, ela deixou livremente você entrar no imóvel, você tem os compromissos, você pagou aquele imóvel, conversas, qualquer prova, prova testemunhal. Então, você tem que guardar todas as provas de que você adquiriu o imóvel daquela pessoa, de que você pagou a ela aquele valor que vocês combinaram. E aí, diante dessas provas, o juiz vai analisar e o objetivo dessa ação é obrigar aquela pessoa a transferir o imóvel para você. Pessoal, a última dica que eu tenho para dar para vocês é que, assim, se você tem um sonho, quer comprar sua casa própria, quer comprar um imóvel, antes disso, puxa a matrícula do imóvel. Vai lá no cartório de registro de imóveis da cidade, ou pega o endereço. Pelo endereço você consegue descobrir onde esse imóvel está registrado, em qual cartório de registro de imóveis ele está registrado, e puxa a matrícula do imóvel. Por quê? Só com a matrícula você vai ver, por exemplo, se aquela pessoa que está vendendo o imóvel para você, se ela realmente é dona. Por quê? Porque tem casos que tem gente que é simplesmente possuidor, porque ele está ali há muito tempo, e já se acha o dono e está vendendo o imóvel. Ou outros casos que uma pessoa vendeu o mesmo imóvel 1, 2, 3 vezes
E tudo foi fazendo contrato de gaveta, entendeu? Então, para você se livrar de uma enrascada, vale muito a pena você puxar a matrícula daquele imóvel. Se você já definiu, com certeza eu vou comprar esse aqui, tá tudo certinho. Mas antes disso, puxa a matrícula para dar uma olhada. Se você não souber ver a matrícula, contrate um advogado para estar vendo a matrícula ou um corretor experiente de sua confiança, entendeu? Essa é a dica final que eu tenho para dar para vocês. Obrigada por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida, me escrevam. Me sigam no Instagram que está aqui embaixo. Podem me chamar no direct lá do Instagram, que eu respondo todas as dúvidas, tá bom? E não deixe de compartilhar o vídeo e de ativar o sininho, né, para receber os próximos vídeos.